Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador do Grupo Propósito. Eu sou um apaixonado por histórias de pessoas e organizações. Eu sou headhunter, eu sou professor do IBGC e essa iniciativa ela tem como objetivo trazer conversas intimistas com pessoas, com personalidades públicas que eu admiro muito. Uma curadoria pessoal, onde eu convido CEOs, onde eu convido acionistas de empresas familiares, onde eu convido conselheiros e conselheiras para conversas justamente sobre o tema propósito. Essa iniciativa ela é quinzenal, você pode conferir os episódios anteriores no Spotify e no LinkedIn. E o convidado de hoje é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, eu o conheci recentemente, mas fiquei muito impactado pela história da família empresária e pelos valores da empresa que hoje ele é o número 1. O convidado é Jorge Rosel Neto. Eu estou pronunciando certo, Jorge? Então, tá bom. Jorge Rosel Neto, ele é acionista e facilitador de direção da Mercur S.A. Facilitador de direção, isso mesmo. O que em outras empresas poderia ser descrito como CEO, na Mercur tem uma outra terminologia, um outro significado. A Mercur foi fundada em 11 de junho de 1924 e acaba de fazer 100 anos. A empresa foi fundada pelo avô de Jorge. Jorge é Jorge Neto, então seu avô Jorge, e por seu tio-avô, Carlos Gustavo, com foco em artefatos de borracha a partir da busca de uma solução para o conserto de pneus de carro lascados dentro da revenda e oficina de automóveis que eles tinham. A empresa se tornou muito conhecida pelas borrachas de apagar, que todos nós usamos na escola, e também pelas bolsas de água quente. Normalmente, nossas mães, nossos pais nos confortavam com essas bolsas de água quente com a marca Mercur. Atualmente, a empresa possui 2 unidades industriais com cerca de 650 colaboradores que atuam em 2 frentes principais de negócios: educação e saúde. Com matriz no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Santa Cruz do Sul, terra do tabaco, a Mercur não realiza negócios e parcerias que contribuam para potencializar os segmentos que considera nocivos para a sociedade ou para o meio ambiente, a exemplo do próprio tabaco, além de armamentos, jogo de azar, agrotóxicos ou bebidas alcoólicas. Ou então, organizações que impõem um trabalho infantil, trabalho forçado ou maus tratos aos animais. A Mercur tem no seu propósito algo muito especial, que é co-criar o mundo de um jeito bom para todo o mundo. E é guiada por princípios como pessoas como foco e lucro como consequência. Ética em todos os relacionamentos. Preservação para a posteridade. Atuação em segmentos éticos que valorizam a vida. Ou seja, muito antes de a gente conhecer ou ouvir falar na sigla ESG, a Mercur já praticava diversos dos temas relacionados a esse conceito. O Jorge trabalha na empresa há quase 40 anos, desde 15 de janeiro de 1986. Ele é casado com a Ione há 33 anos, pai de um casal de filhos, a Cássia com 27 e o Bruno com 25 anos. E nos momentos de folga do trabalho, ele atua em uma comunidade espiritual. Nas palavras dele, a espiritualidade ajuda muito a colocar-nos no centro das atenções tudo o que tem a ver com a vida. Como vocês podem ver, o convidado de hoje, eu tenho umas 150 mil perguntas para fazer, mas a gente vai comprimir. Jorge, seja super bem-vindo ao Conversas com Propósito. Oi, André. Muito obrigado. Gratidão aí pela oportunidade de estar conversando contigo e poder espalhar essa conversa aí para o mundo. Muito bom. Meu cara, vamos começar então. Eu queria que você puxasse aí dessa história. Eu tenho várias realmente perguntas para fazer para você, tanto sobre a empresa como sobre a sua história. Mas eu queria assim começar com um quadro, um quadro da sua vida, né? Um pedaço, um trecho da sua história que foi marcante e que ajudou a definir quem você é hoje. Que trecho, que pedaço, que história você puxaria?
Eu puxaria a minha infância, viu? Porque aqui eu nasci aqui em Santa Cruz do Sul, é uma cidade pequena, hoje nós temos aproximadamente 130 mil habitantes, né? Então é Uhum. uma cidade pequena, né? E eu fui criado aqui, depois morei um tempo fora, estudei fora, voltei para cá, né? Mas eu diria que a minha infância, ela representa muito do que eu sou, né? Porque a minha infância foi um momento de uma vida muito feliz, né, com toda a família, um momento de muita liberdade, porque a cidade era pequena, então eu pegava a bicicleta e cruzava a cidade para ir na casa dos meus amigos, e naquela época, obviamente, não tinha celular, ninguém nem sabia onde é que os filhos estavam, né? Só É sabia que verdade. tinha que voltar, só sabia que tinha que voltar para casa antes de escurecer, né? E às vezes Uhum. isso aí também não acontecia, a gente voltava mais tarde ainda, né? Então essa infância muito, assim, muito livre, né? E com contato com pessoas muito simples também. Essa foi uma característica muito forte da minha vida. Assim, eu sempre tive contato com pessoas muito simples e que me trouxeram, e que eu acredito nisso, né? Que me deram essa simplicidade que eu tento passar, ou que eu tento viver hoje, né? Que eu acho que é um Uhum. ponto fundamental, assim, para a gente poder tocar uma vida feliz, né? Não são as coisas complexas que nos traz a felicidade. A felicidade vem com as coisas mais simples que a gente consegue valorizar, né? Então, eu diria que a minha infância foi um ponto assim fundamental para minha criação, né? Para o que eu sou hoje, né? Excelente. E quem que você traria como uma figura de referência na sua vida? Pode ser seu pai, sua mãe, um professor, seu avô, um mentor. E aí, obviamente, as razões para essa citação que você traz pela força dessa referência. Uhum. Eu diria que são os meus pais, né? Meu pai e minha mãe foram assim muito importantes na minha vida, né? Eles propiciaram essa liberdade que eu tinha, né? Essa liberdade de conviver com pessoas muito simples. Eles que impulsionavam isso, eles que faziam isso acontecer, né? Então é muito deles assim essa possibilidade de eu ser o que eu sou hoje, né? E o meu pai, eu sempre digo assim, que ele foi um mestre, mesmo sem saber muito, mas ele foi um mestre na passagem de bastão da segunda para a terceira geração, né? Eu acho assim, que ele, na simplicidade que ele tinha, ele conseguiu fazer um trabalho muito bonito, muito simples, com muita autenticidade, muito, muito ao que era ele mesmo, né? Ele era uma pessoa extremamente dura, rígida, né? Mas ao mesmo tempo ele sabia dar espaço, ele soube abrir espaço, né, para os filhos dele, né? E então foi muito importante essa passada deles assim, né? E essa poder estar convivendo. E eu perdi a minha mãe este ano, em fevereiro desse ano, com 90 anos, né? Então foi uma vida bem intensa, assim. Passamos muito tempo juntos, né? Isso foi muito bacana. E seu pai é vivo ou já é falecido? Não, meu pai faleceu em 2007. 2007, sua mãe esse ano. Isso. E, na estrutura, né, quer dizer, tinha seu avô e seu tio-avô, que são os fundadores. Aí, cada um deles teve quantos filhos? Os filhos deles, a família sempre foi pequena, nunca foi muito grande, Uhum, né? uhum, Então, mas a família do meu tio-avô nunca se envolveu muito dentro da empresa. certo. Os filhos dele até trabalhar, dois filhos dele, ele tinha três filhos, dois filhos dele até trabalharam durante um tempo, mas saíram com o passar Uhum, do tempo, né? E o uhum, meu avô é que acabou ficando com a empresa, com a maior parte da empresa, né? O meu certo. tio-avô acabou sendo mais um facilitador, eu diria assim, né, um agilizador de equipamentos, de máquinas, porque como ele era mecânico mesmo, de botar a mão na graxa, né, Uhum, ele construiu muitas máquinas que a empresa operava naquela época, né. E o meu avô, uhum, como não entendia muito de produção, porque ele era um arquiteto formado em São uhum, Paulo, ele não tinha muito essa expertise de indústria, mas ele, como era um cara extremamente curioso, ele foi mais para o lado da química e ele acabou desenvolvendo as formulações e tal, né? Então, e ele que acabou ficando mais com a empresa. Então, o meu avô é que deu continuidade mesmo à empresa, né? E aí o meu avô teve dois filhos, o meu pai e a minha tia. A minha tia foi morar em Porto Alegre, ela casou, foi morar fora, e o meu avô, quando fez a partilha dos bens dele, ele deixou a empresa, que ainda não era muito grande, para o meu pai, e todos os outros bens ativos que ele tinha, dinheiro, ele deixou com a minha tia, né? Então ali já houve uma separação e a empresa acabou ficando mesmo praticamente com meu pai, né?
Eu tenho duas irmãs que são mais velhas que eu. Elas também já operaram, já trabalharam na empresa, mas saíram da operação na década de 90, ali por 95, 96, por ali. Elas saíram da empresa para tocar as vidas delas, porque a gente estava profissionalizando a empresa naquela época, trazendo profissionais com mais conhecimento técnico de todas as áreas, e elas estavam afim mesmo era de fazer outra coisa. Elas não queriam entrar nessa coisa de voltar a estudar e ter que, né, buscar mais conhecimento. Então elas disseram, a gente prefere ser acionista do que ir lá trabalhar, operar na empresa, né? Então assim foi feita a partilha do trabalho, né? Mas a partilha da sociedade na empresa, ela é igual minha e das minhas irmãs. Nós temos a mesma parte, cada um tem um terço da empresa. Ok. E aí você tinha ingressado, então, como eu falei no início, em 86, né? Mas aí, em 2008, houve um momento de mudança de direção muito significativo na Mercury, né? Eu fiz a minha lição de casa e fui, obviamente, estudar um pouco da tua história, a história da Mercury. Então, vocês fizeram ali uma revisão de posicionamento da marca, né? E começaram a tentar responder perguntas como: qual o propósito da Mercury? Se a Mercury acabasse, qual que seria o legado? O que o mundo perderia? E aí, pelo que eu compreendi, uma nova Mercury começa a nascer naquele momento. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Então, eu andei fazendo uns cursos um pouco diferentes aí nesse período, né? E fui fazer um curso com Oscar Motomura, e ele falava muito sobre a responsabilidade do empresário, né? E eu fiquei com aquilo muito encasquetado na minha cabeça, né? Qual é a responsabilidade, afinal? Nossa responsabilidade era crescer e ganhar dinheiro, né? Esse era o fundamento do negócio da empresa, e a gente vinha num momento de muito crescimento mesmo, um crescimento bem, bem interessante, né? E aí eu comecei a pensar nessa história, mas que responsabilidade é essa? E fui um pouco buscar um pouco mais de letramento nisso, né? E aí eu percebi que realmente a nossa responsabilidade social e ambiental não era lá essas coisas aqui na empresa. E aí a gente resolveu fazer um levantamento, fazer uma diligência mesmo de o que a gente entendia por responsabilidade social e o que se entendia por responsabilidade ambiental, já que a nossa responsabilidade econômico-financeira era maravilhosa. A gente, né, sabia operar muito bem e fazer dinheiro com muita maestria, assim, né? E aí nós percebemos que realmente faltava bastante coisa para fazer a questão da responsabilidade social e ambiental. E começamos, então, a trabalhar um pouco em cima disso, contratamos uma consultoria justamente para trabalhar nessa questão dessas responsabilidades, né? O que a gente vem a chamar agora de sustentabilidade, né? Mas é que o termo sustentabilidade, ele acaba caindo num espaço muito comum e tudo vira sustentável, né? Qualquer parede que você pintar de verde hoje já é uma parede sustentável, e não era isso que nós queríamos fazer, na verdade, né? Nós queríamos dar, de fato, a percepção de que, sim, a responsabilidade era, de fato, uma coisa que fazia sentido e que era importante acontecer, né? E aí a gente começou a desenvolver projetos para que isso fosse acontecendo. E aí nasce uma nova arquitetura organizacional. É claro que aqui a gente está fazendo talvez um salto na linha do tempo, mas essa nova arquitetura, ela segue, né, em evolução, e vocês têm aí um sistema de cocriação, uma nomenclatura de cargos diferenciada, com a sua própria posição, né, facilitador de direção. Quais são os principais aprendizados e desafios para unir as pessoas e mudar o modelo de gestão sem relações de poder, sem hierarquia? Porque não deve ser uma coisa fácil, né? A mudança, nesse sentido, ela é bastante complexa. Essa mudança não estava tão óbvia para nós, né? Porque ela foi meio que assim, ela foi acontecendo, na verdade. O que a gente viu? A gente começou a trabalhar em 2008 com a questão dos projetos em sustentabilidade, em responsabilidade social,
ambiental, mas a coisa não saía do papel. Nós éramos estruturados naquela época em unidades de negócio, então nós tínhamos 3 unidades de negócio bem independentes, assim, com diretorias, gerências, todas independentes, né? Elas competiam muito entre elas dentro da empresa para ver quem levava a maior verba, quem ganhava mais, quem ganhava menos, quem fazia o número mais bonito e tal. O que é muito comum, né? Vamos falar, né? Em várias organizações, né? O jogo corporativo usual, né? Exatamente. E aí a gente percebeu ali na entrada de 2009 que a coisa não estava funcionando. A gente fazia um projeto e ele não saía do papel, ele não ia para fora da empresa, ele ficava como que se fosse só interno. E o trabalho era todo muito bem feito internamente, mas ele não saía para fora, nem em comunicação, nem em ação de fato, né? E aí eu conversei com esse consultor que estava nos ajudando e disse para ele, olha, a coisa não está rolando aqui, não tá acontecendo, né? Aí a gente se reuniu um fim de semana e trabalhamos em cima de uma possibilidade de derrubar algumas paredes, tanto físicas quanto mentais nossas aqui, né? Porque o que estava trancando, o que estava travando, na verdade, era a hierarquia, né? A hierarquia de poder e controle, de comando e controle que estava travando todos esses processos que a gente queria colocar em curso. Por quê? Porque a voz do diretor, a voz do gerente sempre é a mais forte. Quando ele bate na mesa, é aquilo que tem que acontecer, independente das outras pessoas quererem ou não querer, né? E a gente percebeu isso e disse assim, bom, então nós temos que acabar com temos que tirar esse freio, temos que liberar esse freio aqui, né? E temos que trabalhar em cima dessa possibilidade de que todas as pessoas da empresa possam compartilhar mais o seu conhecimento, as suas ideias e possam estar mais junto na hora de montar um projeto. E que a voz deles seja escutada, né? Que a voz das pessoas, que a vez e a voz das pessoas sejam percebidas, né? A gente queria muito que isso acontecesse. E aí não teve outra coisa, tivemos que derrubar as estruturas todas, né? E fizemos isso num tempo bastante curto, assim, eu diria que em 3 meses a gente conseguiu derrubar e reconstruir tudo, né? E foi feito com as pessoas, né? Então não foi feito contra as pessoas, mas foi feito com elas. A gente primeiro trouxe os acionistas para mostrar a ideia que a gente tinha de derrubar, né? Eles acharam a ideia maravilhosa, mas achavam que não ia dar certo, né? E aí nós chamamos os diretores, nós éramos 6 diretores naquela época, eu era o diretor vice-presidente executivo, né? O meu pai tinha recém falecido ali em 2007, né? E eu não queria assumir essa questão de presidente. Eu nunca quis ser presidente, na verdade, né? Porque eu não acreditava muito nessa posição, então eu sempre fui meio arredio a essas coisas. E aí juntamos esses diretores e começamos a conversar sobre essa possibilidade de se derrubar essa hierarquia de comando e controle, né? E fomos construindo com eles. Na medida que a gente estava construindo com eles, a gente começou a chamar alguns gerentes e mais algumas pessoas e começou a trabalhar, e foi um processo muito fluido, na verdade, porque a gente já vinha lendo coisas novas, estudando coisas novas, olhando para coisas que a gente não olhava antes, né? Porque antes a gente sempre brinca, a gente era uma empresa de engenheiros e contadores, né? Engenheiro na parte industrial e contador na parte administrativa e financeira. Então, a gente era uma empresa tradicional, muito tradicional. E a gente começou a olhar para outras coisas que a gente não olhava. Vou dar um exemplo, né? A gente trabalha no mercado da saúde e a gente não tinha não fazia contato com médicos, não fazia contato com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que são as pessoas que efetivamente indicam os produtos que a gente produz aqui na empresa, né? E a gente não tinha contato com essas pessoas, a gente nem sabia como é que elas pensavam. Então começamos a contratar também pessoas assim, trouxemos primeiro pessoas profissionais da área para conversar e depois fomos contratando alguns desses profissionais, assim como professores e pedagogos para a área da educação, né? A gente não tinha esse costume de ir conversar, entrar na sala de aula e conversar com os professores. A gente não fazia isso, né? E a partir desse momento a gente começou a trabalhar desse jeito para poder entender melhor o mercado que a gente estava atuando e poder trazer para dentro esse mercado, né? Essas ideias do mercado e poder conversar sobre o que efetivamente a gente fazia, que era produtos para a saúde e para a educação, né? E aí automaticamente não vou dizer que automaticamente, porque foi um trabalho bem delicado que foi feito, mas foi acontecendo esse desmanche desse comando e controle, e fomos trazendo, não é que a empresa não tem hierarquia, a empresa tem uma hierarquia sim, mas a gente costuma dizer que é uma hierarquia de processos,
né? Porque tem processos que começam e que passa para outro, daqui a pouco volta aquele, então a gente tem uma hierarquia. Mas a gente sempre procura tratar a hierarquia não a partir das questões de comando e controle, mas sempre a partir das questões da conversa, né? A nossa hierarquia é de muita conversa, de muita interação. Aqui na Merco a gente não faz reunião com menos de 10 pessoas normalmente, sempre as salas são muito grandes, estão muito cheias de pessoas, né? Porque a gente quer que todas as pessoas que têm a ver com aquele assunto estejam ali dentro, naquele momento, compartilhando das ideias e da construção do projeto, do processo que a gente vai estar trabalhando, né? Várias perguntas, vou querer verticalizar em alguns dos pontos aí a partir dessa tua primeira exploração maior, né? A primeira, vocês tinham algum benchmark de alguma empresa dentro ou fora do Brasil que tinha adotado um sistema similar ali por 2008, 2009? Então, não, a gente não tinha um benchmark, a gente até foi procurar, mas chegou no momento que a gente disse assim, gente, se nós for procurar o benchmark, a gente vai querer se espelhar neles, e nós precisamos fazer o que é importante para nós, feito por nós e para nós, né? Pelo menos a parte interna da organização precisa ser feita assim. Então a gente foi olhar algumas coisas e tal, mas nada, parece que nada batia com o que a gente queria, né? Então a gente foi fazendo do nosso jeitão mesmo. Segunda, conta um pouquinho mais sobre essa, acho que talvez resistência possa ser a palavra, a assumir a posição de presidente. O que passava na tua cabeça, com o que você não concordava em relação a esse rito? É que, para mim, o termo presidente me parece que ele tem um poder absoluto, né? E eu nunca gostei desse poder absoluto na mão de ninguém, nem da minha, né? Eu não queria ter esse poder absoluto, até porque eu conhecia as minhas deficiências, sabia até onde eu conseguia ir e aonde eu não conseguiria mais ir, né? E me intitular presidente de uma coisa que eu sabia que faltava muita coisa para mim, eu achei que não era importante, não era interessante. Então eu queria que as pessoas viessem a mim, né? E estivessem comigo, me chamassem para compartilhar, para trazer ideias, né? Mas não que eu fosse o cara que dissesse assim, cumpra-se, né? Faça-se assim. Não era essa a minha ideia, né? A minha ideia era sempre construir, né? Sempre na construção com as pessoas. E a reação das pessoas na mudança do modelo, né? Obviamente você tem uma quebra de paredes físicas, uma mudança de perfil de cargos, de nomenclatura, e vocês devem ter lidado com resistência, com pessoas que não se adaptaram. Como é que foi isso? Foi. Quando a gente fez essa mudança, a gente levou todos os 600 e poucos colaboradores na época para um teatro de uma escola que tem aqui do lado da empresa, né? Eles têm um teatro junto com o povo lá quando quer dar uma notícia importante. Juntamos todo mundo lá e na abertura da fala eu disse assim, gente, nós vamos fazer uma mudança. Segunda-feira a Mercury vai ser outra empresa, isso era uma sexta-feira de manhã. Segunda-feira vai ser uma outra empresa, mas a notícia é que durante o primeiro ano de mudança não entra e não sai ninguém. Então a Mercury mas também não vai admitir pessoas, né? Nós fazer essa obra com as nossas mãos. Então, a questão dessa fala era assim, era tranquilizar as pessoas que não eram downsizing, que não era não era uma coisa para poupar dinheiro, não era isso, né? A gente queria fazer realmente uma reestruturação funcionando. E aí na sequência da conversa, assim, bom, a partir de segunda-feira ninguém mais tem chefe, porque a gente derrubou as paredes, a gente derrubou a hierarquia. Para um operador de máquina, tu dizer que não tem mais chefe, a coisa fica complexa, né? Então, segunda-feira a gente chegou aqui, muitos não vieram, porque não tinha mais chefe, não tinha mais por que vir, né? Na empresa, né? Então, aconteceu de tudo, né? Podia acontecer de tudo. Mas foi um processo interessante, as pessoas, eu diria assim, que muito mais do que 90% das pessoas estavam muito alinhadas com o que a gente estava fazendo, porque a gente vinha conversando há muito tempo já, há mais de meio ano, né? A gente já vinha conversando bastante com as pessoas sobre esse processo da participação das pessoas, então todas as pessoas já sentiam que não estavam conseguindo participar da operação da empresa como a gente queria que fosse. Então, esse processo de mudança, ele seria um processo natural, ele era um processo natural e que precisava acontecer para que a gente pudesse fazer com que as pessoas tivessem voz ativa dentro da empresa,
né? Para que um operador de máquina pudesse sentar junto na sala com o diretor de uma outra unidade de negócio e pudesse falar sobre as preocupações dele e por que uma ideia daria certo ou não daria certo. Só que isso não estava acontecendo, então a gente precisava desmanchar essa hierarquia para que isso tivesse, né, para que as pessoas tivessem essa voz. Claro que tiveram algumas pessoas que não se adaptaram, né? Isso ao longo desse primeiro ano, tiveram pessoas que saíram e está tudo certo, sem problemas nenhum. Tiveram pessoas que tiveram que ser saídas no final desse primeiro ano, né, porque realmente não entenderam a situação e não queriam entender, na verdade, né? Mas foi assim, nada do outro mundo, não foi assim, 10% das pessoas, não, foram algumas pessoas ali que não se adaptaram e que não conseguiram dar a volta, né? E como é que fica atualmente, Jorge, passados aí quase 15 anos do início dessa mudança, um conceito que a gente tanto vê em outras empresas e que eu entendo que de alguma forma está presente aí na Mercury, mas dentro de um formato, de uma abordagem diferente, conceito de produtividade ou de accountability, por exemplo. Porque às vezes a ausência de hierarquia ela pode dar espaço na ótica de algumas pessoas para, puxa, eu não estou sendo acompanhado, eu não vou ser medido pelos meus resultados, e a empresa precisa entregar resultados, precisa do seu desempenho. Como é que fica isso no dia a dia de vocês? A gente teve que fazer umas arrumações nessa casa, né? Com certeza, depois daquela segunda-feira fatídica que ninguém mais tem chefe, né? Uhum. Com certeza aconteceu muitas dessas coisas, né? E a gente foi ajeitando, a gente foi arrumando, foi trazendo consultorias, foi fazendo... foi trazendo as pessoas cada vez para mais perto para que elas pudessem compreender o papel delas dentro da operação da empresa, né? O quanto era importante cada um cumprir o seu papel de fato para que a empresa pudesse ter sucesso, né? Porque tudo isso aí, eu digo desde 2008, eu digo a mesma coisa, né, gente? Nós precisamos fazer esse sistema dar certo, porque se a gente não fizesse, por acaso a Mercury quebrar nesses primeiros anos dessa coisa, todo mundo vai dizer que olha aí, não dá certo, viu? Essa coisa não funciona, né? Eu sempre digo assim, precisa dar certo, já deu certo, na verdade, né? Porque a mudança já aconteceu, já fazem quase 15 anos. Então, assim, a mudança aconteceu, já deu certo. O que precisa agora é ficar dando esses contornos e arrumando essas questões que eventualmente não estão bem alinhadas, e isso é uma arrumação todos os dias, né? Sempre tem alguma coisa. Ontem mesmo a gente estava num curso de liderança aqui, né? E as lideranças às vezes também ultrapassam a sua função, né? Então a gente tem que trazer, tem que estar sempre no dia a dia, como uma empresa tradicional, normal, né? Você tem que estar todo dia aprendendo coisas novas, vem as tecnologias novas, você tem que estar atualizado, tem que estar dentro de tudo isso que está acontecendo, então tudo funciona como uma empresa normal, né? E com o conhecimento e a experiência que você tem aí, depois desses quase 16 anos, vamos falar 15 anos, para tornar o número mais redondo, se você pudesse voltar no tempo e começar tudo de novo, o que você faria de diferente? Eu diria assim, a gente estava num sucesso econômico financeiro muito forte, e aí nessa caminhada a gente acabou tirando alguns produtos de linha porque não faziam mais sentido para o nosso posicionamento. E esses produtos acabaram faltando no faturamento. Então o faturamento da empresa, as vendas da empresa começaram a diminuir. E a gente não teve a gente demorou, eu diria assim, a gente demorou um pouco para tomar conta do econômico financeiro. A gente estava tão bem no econômico financeiro quando começou o processo que nós pensamos que não ia fazer falta, né? E de um tempo para cá ele começou a fazer falta. Então nós estamos agora há 2 anos já num processo, né? Eu diria assim que a pandemia foi um marco para nós, né? Principalmente na área da educação, né? Então, a partir da pandemia, a gente começou a se reestruturar com um pouco mais de energia nessa parte econômica e financeira, porque ela começou a bater água, né? Então, o que eu diria assim,
o que eu não me descuidaria da parte econômica e financeira, como a gente se descuidou um pouco, porque era tão importante trazer essa questão social e ambiental para dentro da empresa, era tão importante que todas as pessoas aprendessem isso da melhor maneira possível, com mais entusiasmo possível, que a gente acabou deixando um pouco de lado as questões econômico-financeiras. E elas, num determinado momento, começaram a fazer falta. Agora já está mais equilibrado, mas teve um momento que a gente, sim, passou algumas dificuldades, mas que bom, porque trouxe também essa, né, essa visão de que, opa, tem mais coisas que precisam ser olhadas, né? Uma das informações, né, que eu, obviamente, estudando sobre vocês, eu vi que em 2009 vocês tomaram a decisão de interromper as linhas de produtos licenciados por entender que eles reforçavam esses produtos, né, as desigualdades sociais e promoviam um consumo por impulso. Exemplo, borrachas, material escolar, né, com personagens famosos. E essas linhas representavam ali cerca de 15% do faturamento da empresa, né? Então, você se refere a esse tipo de ação? Quando você fala em olhar o econômico financeiro, e aí como equilibrar esse propósito com o resultado financeiro? O que mais demorou, eu diria assim, para a gente poder ter essa noção do desequilíbrio econômico-financeiro, o que mais demorou foi para a gente poder materializar o nosso DNA, como eu digo, o nosso propósito, né? Ou seja, trazer produtos que realmente fazem sentido para aquilo que a gente fala. Então, por exemplo, a gente não queria mais fazer os licenciados, realmente, porque a gente foi em busca de professores e pedagogos e disseram, olha, isso aqui faz mal para a criançada e faz mal para as famílias, faz mal para todo mundo. Então, pronto, deixamos de fazer. Mas o que a gente coloca no lugar disso, né? E a gente passou muito tempo sem colocar nada no lugar disso, porque a gente não tinha nada mais importante para colocar no lugar disso. Então a gente foi mexendo nas nossas linhas de produto, melhorando as questões sociais e ambientais desses produtos que a gente já tinha, mas sem lançar produtos novos, com poucos produtos novos sendo lançados. O que a gente começou a dar mais energia agora é em lançamento de produto, né? Então, sim, voltamos ao mercado com mais força, voltamos a participar de feiras importantes, né, como a gente participava ao longo do tempo. Então, tudo isso se voltou a fazer depois da pandemia. Eu li sobre o VOCA, né, que é o Centro de Inovação da Mercury, né, e até fui curioso que só entender por que VOCA, né, e aí vi que vem das palavras provocar, evocar, além de ressaltar a vocação da Mercury para a inovação, né. O VOCA, ele nasce exatamente desse momento onde vocês percebem que, puxa, a gente precisa, obviamente, amadurecer e viver esse propósito, mas precisa olhar para a inovação, seja naquilo que a gente já tem ou naquilo que a gente quer ter para colocar no lugar de, por exemplo, os produtos licenciados. É por aí o que aconteceu? É por aí um pouco mais, vai um pouco mais do que isso também, porque a gente acabou tendo uma consultoria que nos trouxe todo esse trabalho de inovação, né? E a gente acabou aprendendo como melhorar os processos internos da empresa também, né? Então a gente design sprint para melhorar processos aqui dentro da empresa, então muita coisa tem melhorado, né, em termos de economia de escala mesmo, de ganhar energia, né, então tem coisa assim, tem a ver com produtos novos, com negócios novos, inclusive, a VOCA tem essa provocação de olhar para fora dos negócios que a gente tem hoje, né, e trazer possibilidades de novos negócios para a empresa, e ao mesmo tempo tem também essa questão de melhorar os processos internos, né? Então ela vem com esse papel de olhar para frente e dizer assim, o que nós não estamos enxergando aqui, né? Onde é que a Mercury não está colocando o olho? Ela está tão focada naquilo que faz, né? Produtos para a saúde, produtos para a educação, e está deixando de olhar para algumas coisas que são um pouco adjacentes ou um pouco mais longe ainda, né? Então, como é que a gente olha para isso e traz isso para dentro da empresa como uma forma de crescimento, de melhorias e tudo. E esse aprendizado, esse novo modelo, essa nova estrutura, nova arquitetura,
criou a experiência imersiva do Jeito Mercury, né? Que é um serviço que vocês oferecem para outras pessoas, outras empresas, né? Que queiram compreender na prática como é que funciona a operação, como é que funciona esse princípio, né? E eu achei muito bacana porque vocês têm turmas abertas e turmas in company, justamente para compartilhar, para propagar esse aprendizado. Como é que tem sido essa procura, Jorge? Tá bem bacana. O que acontecia? Na verdade, a gente acabou fazendo muita fala fora da Mercury. A gente sai muito para falar sobre essas mudanças da empresa, né? E não só eu, várias outras pessoas da empresa saem muito. A gente olhou para isso e disse assim, por que a gente não traz as pessoas para cá, né? Por que a gente tem que ir lá, né? E as pessoas acabam não vendo de fato como é que é a Mercury, né? Então a gente montou um grupo pequeno de algumas pessoas e montou esse processo educacional, né? Que é o Jeito Mercury, de poder trazer as pessoas para cá e elas realmente viverem 2 dias da Mercury, né? Então elas vêm para cá, almoçam no nosso restaurante da empresa aqui, né? Compartilham, visitam a fábrica, compartilham, conversam com algumas pessoas de dentro da fábrica mesmo para saber como é que funciona, como é que não funciona, né? Então para elas poderem sentir, né, na pele mesmo como é que funciona a Mercury. Tem sido bem bacana, assim. A procura não é muito grande, não, tá? Mas o mais interessante é que vem mais gente de fora do que daqui, da cidade do Rio Grande do Sul, né? Na maioria das vezes vem gente de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, enfim, né? Então tem sido bem bacana esse processo. E você acha que a procura não é tão grande porque as pessoas não conhecem o modelo, a arquitetura, ou porque de alguma forma elas resistem, elas não acreditam no modelo? Sabe, André, eu acho que tem pouca gente que acredita no modelo, né? Eu acho que tem realmente muito pouca gente que acredita no modelo. Então, quem vem para cá, quem se dispõe a ter 2 dias da semana para vir para cá e realmente conhecer, fazer essa imersão dentro da empresa, são pessoas que têm, né, que aquilo ali está correndo na veia e elas só querem saber assim, cara, como é que eu faço isso acontecer? Sabe, eu sei, acredito que esse é o jeito de fazer, mas eu não sei como fazer. Então vem para cá e a gente mostra como é que a gente faz. E não é uma questão de ensinar como é que faz, a gente simplesmente apresenta como é que a gente faz aqui. E cada pessoa depois vai fazer do seu jeito, de acordo com a sua empresa, com o seu negócio, até consultores vêm aqui para ver como é que fazer e depois passam adiante. Isso é muito bacana, né? Porque a gente acaba começando a participar de uma rede de pessoas que começam a levar isso para fora e começam a espalhar isso, né, para outros ambientes, para outros lugares, para outras empresas, enfim. E já aconteceu de vocês nessas trocas, seja nas turmas in company, seja nas abertas, trazerem algum tipo de insight ou aprendizado que retroalimentou o Jeito Mercury? Sempre, porque as pessoas, como as pessoas que vêm para cá na imersão já têm uma noção e já querem fazer alguma coisa, elas também já vêm com muita coisa na bagagem, né? Com muita coisa que a gente desconhece, o que a gente não teve tempo de olhar ainda e fazer e de aprofundar o conhecimento. Então essas pessoas também nos ajudam, né? Nos alimentam a trazer coisas novas e novas oportunidades, né? Eu li algumas frases bastante fortes ditas por você em relação ao capitalismo, ao modelo atual da sociedade, né? Pensando em consumo. Então, frases como empresas e empresários como uma legião de batedores de carteira do cliente, do consumidor, que essa é um tapa na cara, né? Uma outra que seria: o empresariado deveria ser mais garçom e menos chefe de cozinha. Ou seja, servir mais e não somente ser servido. Quais que foram as reações, quais que são as reações do mercado, de outros empresários e da sociedade em relação a frases, a posicionamentos como esses, Jorge? Pois é, André. Sabe que o nosso pessoal de comunicação aqui às vezes quer botar um esparadrapo na minha boca aqui, né? Porque às vezes eu falo essas coisas, né? E eu acho importante falar, em determinados ambientes, eu acho importante falar sobre isso, né? Porque é isso que eu acredito, sabe, André? Eu acho que nós, empresários, temos que realmente
nos deter ao qual é a função de uma empresa, né? A função da empresa é servir a sociedade, não é se servir da sociedade, né? Isso é muito forte para mim, essa responsabilidade com relação às pessoas, àquilo que a gente faz, ao meio ambiente, né? Quando você cria um produto, que é um produto lá que começa a vender, né, loucamente, né? Será que isso faz sentido mesmo para a sociedade, para o planeta, para o meio ambiente, né? Ou será que isso poderia ser deixado de lado em nome de uma sustentabilidade mesmo do planeta e da vida no planeta, né? Como tu sabe, o Rio Grande do Sul passou agora por um momento bastante difícil aqui, né? Outros lugares, a Amazônia está sofrendo, o Mato Grosso está sofrendo agora com queimadas absurdas também, né? Então, assim, tudo isso tem um pouco do reflexo da nossa ação do ser humano, né? Da ação do ser humano. Então, essas frases, elas são para dar esse conceito mesmo, para dar muitas vezes tapa na cara mesmo da pessoa, para ver se a pessoa muitas vezes acorda um pouquinho, né? Porque o que a gente vê muito é muito empresário se servindo da sociedade, né? Quer dizer, lança produto em cima de produto e mais produto para enriquecer, né? Né, para se tornar líder, para ser o primeiro, para ser o número um, para ser o melhor, né? E tudo isso eu não sei se faz sentido para a vida, né? Para a vida do planeta, né? Então quando eu falo isso, eu olho para um espectro muito maior, né? Eu olho para a vida do planeta, né? Eu não fico olhando para a vida da minha empresa ou das minhas pessoas. Elas estão aqui, a gente está empregado, tem a nossa função, sabe o que precisa ser feito, sabe como fazer melhor, né? A cada dia. Então a gente precisa se ater a isso. Essa é uma responsabilidade muito grande do empresário, né? E a gente não tem. E muitas vezes o que me dói ainda mais é que muitas pessoas colocam o empresário como salvador do planeta, como salvador da pátria, né? E daí eu fico realmente bastante chocado com isso, né? Porque eu não acho que seja, né? Eu acho que a gente precisa aprender muito. A gente até pode somar as pessoas a ajudar a salvar o planeta. Eu acho que a gente pode fazer isso, né? Mas ser intitulado de o Salvador, aí já é um pouco demais para o meu ponto de vista, né? Muito interessante e muito audacioso, eu acho, da sua parte, sabe? Eu, quando li essas frases, eu imediatamente pensei no conceito da sustentabilidade, que normalmente a gente vai para o meio ambiente, mas ela começa com as nossas ações. Eu sempre digo que a sustentabilidade começa no espelho, né? Em relação ao que a gente fala, o que a gente faz, é como a gente influencia os times, a organização, a sociedade e o planeta. São círculos concêntricos, né? E tem uma responsabilidade que, de fato, é muito concentrada e muito forte na mão dos empresários, dos grandes empresários. Então, a sua voz ela deve encontrar bastante eco em alguns ouvidos e deve incomodar tantos outros, né? E falando em eco, eu também fiz uma reflexão pensando no ego do empresário capitalista e o contraponto do eco, né? Sair do egocêntrico para o ecocêntrico. E aí me lembrei, Jorge, trazendo o tema da sustentabilidade, daquele livro Como Ser um Bom Ancestral, já mencionei em outras conversas com propósito aqui com outros convidados, do Roman Czarnik, e ele traz duas frases que, quando eu estava lendo sobre esse seu posicionamento e sobre o propósito e as ações da Mercury, essas duas frases voltaram com força na minha cabeça e também no meu coração. A primeira delas é de um cara chamado Drew Dellinger, que eu nem sei quem é, mas olha só o que ele diz. São 3h23 da madrugada e não consigo dormir porque meus tetranetos me perguntam nos meus sonhos: o que você fez enquanto a Terra estava se desfazendo? E a segunda é o provérbio Apache, que diz: não herdamos a terra de nossos antepassados, nós a tomamos emprestada de nossos filhos. Então são duas frases muito lindas e muito fortes, sabe? Que me marcaram profundamente quando eu li Como Ser um Bom Ancestral. E eu queria fazer um gancho dessas duas frases para te ouvir, porque a Merco tem um profundo compromisso
com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Alguns exemplos, né? Vocês adquirem parte da borracha consumida dos produtos lá das reservas extrativistas no Pará, como parte do projeto Borracha Nativa, e obviamente com isso vocês querem incentivar a proteção dos meios de vida e cultura das populações tradicionais. Desde 2015 vocês são uma empresa carbono zero, ou seja, para cada tonelada de CO2 equivalente são plantadas árvores. Vocês têm a borracha Lado B, que eu achei super bacana, que é um produto, né? Feito a partir de cinza de cascas de arroz. Então, quase 50% de matéria-prima renovável, enquanto que outros concorrentes são apenas 12%, 13%. Ou as bolsas térmicas naturais feitas de algodão reciclado, ou a partir de caroços de açaí da palmeira jussara. Então, são coisas muito inspiradoras, que a gente não vê tanto quanto gostaria. Eu queria que você falasse um pouco, não tanto sobre a política da Mercur, mas dentro da posição de influência e de liderança que você tem na empresa, qual foi a sua maior experiência pessoal de comunhão com a natureza que realimenta até hoje o seu compromisso como empresário e em nome da empresa com o tema da sustentabilidade? Eu diria que um dos marcos assim que me pegou bastante foi a primeira vez que eu fui para a Amazônia para conhecer esses locais onde a gente está comprando a borracha natural lá dos seringueiros, né, das aldeias indígenas, dos ribeirinhos, do Rio Xingu, do Rio Iriri, enfim. Essa primeira viagem, se eu não me engano, foi em 2013 que eu fui a primeira vez. Já foi muitas vezes? Eu já fui 5 vezes. Uhum. Né? 5 vezes. E eu gostaria de ter ido mais. Depois da pandemia eu parei, né? Mas eu já estou com a mochila pronta para ir de novo. Tô louco para ir de novo, né? Porque para mim é o meu momento de férias, né? É muito interessante. Você voa até Altamira, que já é uma epopeia aqui no Brasil, né? Chegar em Altamira. E aí depois você pega um barco lá, um barco com motor de popa, né? E anda por 2 dias para chegar na localidade que você quer chegar lá de barco, né? E dorme em rede. Então é um momento de vivenciar uma vida completamente diferente. Você começa a perceber que a vida na cidade não tem absolutamente nada a ver com a vida lá na floresta, né? E como é que você consegue fazer com que aquilo que você faz na cidade impacte positivamente naquilo que as pessoas estão vivendo lá, porque elas estão vivendo lá pura dificuldade, né? O que elas vivem lá é só dificuldade, né? A única coisa que elas têm que não é dificuldade é a natureza, né? A natureza e o estilo de vida delas. Então, você viver aquilo durante uma semana, 10 dias, 15 dias, às vezes é o tempo que a gente passa lá, é uma coisa assim do outro mundo, sabe? Poder viver com aqueles, né, com aqueles indígenas, com aqueles ribeirinhos, pessoas muito simples, né? Pessoas que às vezes muitos nem identidade não têm ainda, né? Não conseguiram chegar na cidade para fazer a identidade deles muitas vezes, né? E poder vivenciar isso e perceber o que os governos, e aí não vou entrar em partidos, mas o que todos os governos, ao longo de todas né, desde lá de 1800 e pouco, quando foi a primeira colheita da borracha, foi feita a primeira borracha natural, né, o que os governos têm feito com essas pessoas ao longo desse tempo é uma coisa assim, muito ruim, sabe? Você enxerga uma coisa assim muito, a gente fica muito chocado. Eu fiquei muito chocado, sabe? Participar daquilo e dizer assim, nossa, o que eu estou fazendo na cidade, né? Estou usurpando, o que eu estou usurpando da terra e estou trazendo para cá de bom para essas pessoas, né? Então esse momento foram momentos assim, todas as vezes que eu vou para lá são momentos muito interessantes, assim, de uma vida completamente diferente, de conversar com aquelas pessoas, de entender delas o que é vida, o que significa a vida para elas, né? E o que elas esperam da vida delas e o que elas esperariam das pessoas que estão na cidade, né? Porque elas acham que as pessoas que estão na cidade podem resolver todos os problemas delas, né? E, na verdade, quando a gente volta para a cidade, a gente vê que a gente está só aumentando os problemas delas, né? Então, como é que a gente faz esse encontro dessas águas aí, né? Para poder fazer uma vida mais justa para essas pessoas, né? Não só para as pessoas, mas para todo o ambiente, para toda a natureza que vive, que habita aquele espaço ali deles, né?
Então, esses momentos são muito ricos para mim. E quanto esses momentos alimentam a sua espiritualidade e o quanto eles fortalecem você tratar do tema da espiritualidade, como eu descrevi no início aqui na tua apresentação, em relação à sua prática de vida pessoal, mas também em relação ao seu papel como líder. A espiritualidade é uma coisa que entrou na minha vida meio de lado, assim, e eu fui vivenciando isso e fui aprendendo, né? Então é um aprendizado muito interessante, porque a gente acha que espiritualidade tem a ver com religião e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, como é que a gente trata a nossa vida espiritual? Porque a gente também não considera muitas vezes a nossa vida espiritual, né? No meio da cidade, o movimento da cidade pouco tem a ver com a espiritualidade, né, das pessoas, né? Então, pouco ou quase nada, né? Então, assim, como é que a gente traz essa questão da espiritualidade para a vida da gente, incorpora isso no nosso dia a dia, né? Incorpora isso para dentro da empresa também, para as pessoas, né? Então, a gente aqui, o mínimo que a gente consegue fazer aqui, nós temos vários momentos, vários horários de meditação aqui na empresa, né? Para propiciar. Temos vários momentos, então tem meditação presencial, onde a gente tem algumas salas aqui, as pessoas vão lá e fazem a meditação delas, né, em momentos específicos, com alguém que ajuda a fazer a meditação, né, com alguém que conduz, e temos também, nas sextas-feiras, a gente faz uma meditação que nós temos aproximadamente 100 pessoas, colaboradores da Merco que estão fora de Santa Cruz, espalhadas pelo Brasil, equipe comercial principalmente, né? E essas pessoas também têm vontade de fazer a tal da meditação, né? Então vamos fazer uma virtual, né? Então, sextas-feiras de manhã a gente sempre faz uma meditação virtual com as pessoas, né? E aí às vezes vem 30, 40, 50 pessoas na sala virtual para fazer a meditação, né? Então, isso tudo é uma questão da espiritualidade que a gente traz para as pessoas, né? Para que elas possam experimentar uma palhinha disso, essa meditação. Então, é uma pequena palhinha disso, né? Para que elas possam experimentar, porque ela ajuda, né? A espiritualidade ajuda muito na vida da gente, né? Ajuda a trazer, ajuda a centrar a gente na vida, né? Porque a gente não está centrado na vida, né? A gente está centrado nas coisas que precisam ser feitas, e isso não faz parte muitas vezes da vida, né? Faz parte do nosso dia a dia, mas não faz parte da vida como um todo, né? Então, como é que a gente traz vida para dentro da empresa? E isso é muito importante. As pessoas precisam disso, né? Mesmo que a gente às vezes não saiba, mas a gente precisa disso, né? Puxa, eu me identifico profundamente aí com o que você está falando. A metáfora que me vem à cabeça, eu li recentemente num livro, é que a gente fica concentrado, quando a gente olha para o céu, nas nuvens que estão passando, e não no céu, no infinito. E é bem isso, né? Os pequenos problemas, os pensamentos, né? E não essa comunhão com algo maior. Eu sou praticante diário da meditação, eu medito muito cedo, né? Antes de começar o meu dia, como forma de criar essa conexão, como forma de contemplar. E não tem nada a ver com religião mesmo, eu concordo com você. Eu acho que tem a ver com espiritualidade e com transcendência. A própria frase que eu disse do provérbio Apache, ela tem vínculo, uma conexão, né, com a espiritualidade. Não herdamos a terra dos nossos antepassados, nós a tomamos emprestada de nossos filhos. Isso é uma perspectiva maior. Você, na tua prática diária, não no relacionado à empresa, você medita diariamente? O que você pode contar para a gente sobre isso? Eu sou uma pessoa meio... eu não tenho muita ordem na minha vida, sabe? Eu sou uma pessoa meio desordenada, dá para dizer assim, né? Então, tem dias que eu faço, tem momentos que eu faço, tem momentos que eu não faço, tem épocas que eu faço. Tinha uma época que eu estava acordando todos os dias, antes das 5 da manhã, fazia a minha meditação e tal, daí eu me arrumava e tal. Aí veio a pandemia, me esqueci de tudo isso, né? Então são momentos da vida que eu vou levando, sabe? Eu não sou uma pessoa muito assim, muito organizada para as coisas da vida. Eu vou indo de acordo com o que a vida vai me pedindo. E eu tento ser muito... eu tento puxar isso muito para mim, sabe, André? Porque senão a gente também tem que cuidar para não fazer com que isso vire um hábito, e às vezes nem todos os hábitos são hábitos que fortalecem a vida da gente, né?
Então eu vou muito de momentos, sabe? Eu vou assim de momento. Só para te dar mais uma dica aqui. Tinha uma época aí eu passei a acordar às 5 horas, mas não para meditar, mas para aprender a tocar violão, que eu adoro música, né? E aí eu comecei a tocar violão às 5 da manhã. Daqui a pouco bateu a preguiça, voltei para a cama e não fui mais ver o violão, né? Então, eu sou muito de momentos, sabe? Eu vivo alguns momentos muito intensamente e daqui a pouco já não me faz mais falta e está tudo certo. E eu não fico me castigando por isso também, sabe? Eu vou de acordo com o que o momento está me puxando, está me pedindo, né? Certo. Você hoje representa então a terceira geração, né, da Mercury como empresa familiar. Qual que é a visão de futuro de vocês no que diz respeito à sucessão? Eu escrevi essa semana até um artigo no LinkedIn, eu escrevo semanalmente ali, e o meu tema era sucessão a partir das imagens que a gente viu do debate presidencial americano do Biden e do Trump, né? Onde o Biden está, obviamente, com limitações cognitivas, físicas, vai fazer 82 anos, e o desafio que tem aí e a ausência, talvez, de um sucessor, ou aí tem os interesses políticos, econômicos, mas, assim, sucessão com um viés de planejamento de médio, no mínimo, prazo, né? Como é que é isso para vocês em relação ao futuro da Mercury? Deixa eu te contar um pouquinho da história, né? O meu pai, desde que ele assumiu a presidência da empresa, lá em 67, quando meu avô faleceu, ele foi muito solitário dentro da empresa, né? Ele não tinha outro familiar para trocar ideia ou qualquer coisa assim. Ele foi durante muito tempo muito solitário. E ele foi se acostumando com essa solidão e acabou não levando a família para dentro, não trazendo a família para dentro da empresa, muitas vezes, né? Ele até meio que, assim, separava um pouco, né? E aí o que a gente começou a perceber nos anos para cá, disse assim, poxa, a gente precisa trazer as pessoas para dentro da empresa. Os acionistas precisam deixar de ser acionistas e passar a ser empresários, né? Então, nós queríamos construir uma família empresária e não simplesmente acionistas. Contratamos uma consultora que nos tem dado esse apoio há mais de 2 anos agora, né? Para trabalhar essa coisa da família. Então, como a nossa família é muito pequena, nós somos 7 acionistas ao todo, né? Que temos uma holding que mantém 86% do patrimônio da empresa. O resto são pequenos acionistas lá do tempo do meu avô ainda, que ajudaram o meu avô na época, e ficaram nas famílias deles. Então, o que eu queria, na verdade? Queria trazer esses 86% para dentro da empresa, né? Dizer assim, gente, nós somos acionistas e o nosso futuro está na nossa mão, né? E não vou ser eu que vou regularizar isso. Até porque eu estou com 63 anos e com 65 vence o meu prazo de validade, né? Nós temos no estatuto aqui da empresa que com 65 anos eu preciso sair da operação e trazer, né, alguém novo para dentro da operação. Muito bem, então nós começamos a trabalhar isso na família, criamos um conselho de sócios familiares que se reúne mensalmente, né, para tratar de vários assuntos da empresa e da família, né, e criamos também um conselho consultivo, onde nós temos 3 acionistas da família e 2 consultores contratados, independentes, né, um mais focado na parte econômico-financeira, de gestão mesmo do negócio, e outro mais focado em mercado e inovação, né. Então, tem sido muito interessante esse trabalho, a gente vem fazendo ele desde o final de 2022, né? Então, já estamos 1 ano e meio trabalhando nisso, então está muito bacana esse processo, e a família vem participando muito mais, né, do processo da empresa, vem atuando muito mais dentro da empresa. Os meus sobrinhos que estão no conselho de administração já fizeram curso no IBGC, né, de conselheiros, enfim, então, sabe, isso tudo movimentou essas pessoas que não estavam muito dentro da empresa, né? Então, isso reforça um pouco o bloco familiar, digamos assim, né, na estrutura familiar. E aí agora a gente está trabalhando nessa questão da sucessão mesmo, né? Então, nós, a princípio, não identificamos ainda quem são as pessoas que vão estar na linha de sucessão. Isso é um trabalho que a gente está fazendo aí a várias mãos, que nos próximos meses, eu acredito que no máximo até o final desse ano, a gente vai ter isso aí já bem delineado e o processo, inclusive, para essas pessoas fazerem essa participação digamos assim, se aproximar mais e se preparar mais para essa questão da sucessão na operação mesmo da empresa.
O Alexandre de Micheli, que você também conhece muito bem, estivemos juntos lá no programa Retreat, né, do programa de lideranças virtuosas, agora recentemente. Ele faz uma distinção importante entre crescimento, que acaba sendo o foco prioritário, muitas vezes o único foco das empresas, e desenvolvimento. O quanto você entende que a Mercur fez escolhas certas em prol do desenvolvimento, porque, obviamente, isso pressupõe ter resultados financeiros para seguir viva, né? Já disse isso em outras conversas aqui, o Peter Senge fala, né, que a gente não vive somente para respirar, mas a gente não vive sem oxigênio. Uma empresa não vive somente para lucrar, mas não vive sem lucro. Quando você traz essa abordagem de desenvolvimento como a prioridade para a Mercur, o que você pode trazer para a gente como os principais aprendizados em relação a essa trajetória desses últimos 15 anos? Tem uma frase que eu costumo dizer aqui que é assim, né? Eu quero sempre que as pessoas que entrarem na Mercur, o dia que saírem, possam sair melhor do que entraram, né? Melhor como seres humanos. Então a gente tem um trabalho bastante forte nessa questão do desenvolvimento, né? E do aprendizado aqui dentro da empresa, né? Então, esse é um foco bastante grande que nós damos nas pessoas, né, no desenvolvimento das pessoas. E, claro, como eu falei há pouco, né, se não der certo, nada valeu a pena, né? Porque a gente teve um trabalho que não funcionou, não aconteceu, né? Então, eu sempre digo assim, precisa dar certo, né? E está dando certo. Então, esse é o primeiro ponto assim, que eu vejo. Hoje eu converso com as pessoas. A Mercur tem uma característica interessante, que tem muita gente aqui que tem muito mais de 20 anos de empresa, né? É uma característica, assim, talvez por ser cidade pequena também, isso ajuda bastante, né? Então, eu gosto de conversar com as pessoas e perceber o quanto essas pessoas mudaram, quantas elas evoluíram ao longo da sua caminhada dentro da Mercur, né? Então, é muito interessante isso, tu poder enxergar essa evolução nas pessoas, né? E poder enxergar a evolução delas não só como pessoa, mas também como profissionais, né? Que se desenvolveram, que evoluíram como profissionais e que enxergam a função delas num patamar muito diferente daquilo que enxergavam antes, né? Então, eu acredito assim, esse desenvolvimento ele é fundamental. E é como tu disse, sem gerar novos negócios, sem gerar dinheiro novo, não funciona, não entra né, não vive, o negócio não vive. Então, ele é fundamental, o crescimento ele é fundamental para que a máquina continue trabalhando, continue operando, né? O que eu tenho dúvida sempre é na motivação do crescimento, né? O que me motiva a fazer a minha empresa crescer, né? E aí é diferente do desenvolver, né? O que me motiva a desenvolver a empresa é que as pessoas saiam melhores, né? O que me motiva a fazer a empresa crescer é que eu, sabendo que eu faço produtos de melhor qualidade e com mais responsabilidade social e ambiental, eu preciso tirar espaço de quem não faz isso no mercado. Eu preciso dar oportunidade para que as pessoas comprem produtos que realmente façam sentido para a vida, para o planeta e para as pessoas. Então, eu não vou lá brigar com o meu concorrente porque eu quero o espaço dele na gôndola do meu cliente. Não é isso. Eu quero que o usuário final do produto tenha a possibilidade de ter um produto cada vez mais responsável para poder dizer assim, pô, eu vou comprar esse aqui, eu sei que ele custa um pouco mais caro, mas eu vou comprar esse aqui porque eu sei que eu sei que aqui dentro gira uma outra coisa, né? Tem uma outra motivação para esse produto estar aqui. Não é simplesmente porque eu quero ser o líder de mercado, ou porque eu quero ter maior faturamento, ou porque eu quero derrubar o meu concorrente. Eu nem quero derrubar meu concorrente, né? Eu quero que ele siga firme e forte para eu poder sempre estar ligado que eu preciso estar acompanhando o mercado, né? Mas eu quero sim, eu quero poder ser melhor que ele, né? Eu quero poder fazer o meu melhor, né? E oferecer esse meu melhor para as pessoas. Não é nem ser melhor que ele, porque não é isso que me satisfaz, né? Mas eu ser o melhor possível para quem vai usar o produto que eu faço.
Muito bom, Joaquim, muito bom. Eu acho que tem dois elementos aí nessa sua fala. O primeiro é os motivadores para o crescimento e para o desenvolvimento. E o segundo não é derrubar o concorrente, mas sim tomar o lugar daqueles que, de alguma forma, não têm um propósito maior, olhando, né, para a interconexão, olhando para... eu acho que é a luz tomando o lugar da sombra mesmo, sabe? É uma metáfora aqui que me ocorre te ouvindo. Muito bom. Vou fazer algumas perguntas agora que eu faço para todos os convidados aqui nessa parte da entrevista. Completa para mim a frase a seguir. Propósito é... 3 pontinhos. Cara, propósito eu acho que é ter algo por que lutar, né? A gente precisa ter alguma coisa para lutar e muitas vezes o propósito acaba sendo só o crescimento, só o dinheiro, só o ser o número 1, ser o melhor. Não, eu acho que o propósito precisa ser algo mais fiel, né? Mais fiel àquilo. Eu acho que sempre propósito é uma coisa que vem de dentro do coração da gente, né? E falando sobre o seu propósito pessoal, o que você conta pra gente sobre esse propósito? Qual é esse propósito pessoal? Olha, eu não sei te dizer, mas eu acho que o meu propósito é poder fazer o melhor que eu faço, fazer da melhor maneira possível o que precisa ser feito, sabe? Olhando para as pessoas, olhando para o meu entorno e podendo compartilhar e podendo contribuir com o que eu faço, né? Porque muitas vezes a gente faz coisas, a gente faz produtos, presta serviço e coisas que não contribuem para a sociedade, né? Então, como é que eu posso contribuir para a sociedade? Esse é o meu propósito, né? É fazer realmente aquilo que me pagam valer a pena ter sido pago. Certo. Vou mudar minha ordem aqui, até pelo gancho que você está me dando. Pensando no legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus tataranetos, quando você não estiver mais aqui. Pelo que você quer ser lembrado? Que tipo de repertório ou lembrança você quer deixar quando falarem assim, o vô Jorge era um cara que... Puxa vida, eu não penso muito nisso, viu, André? Não é uma coisa que eu penso muito, mas assim, se eu puder deixar um legado, é uma pessoa que pensa na vida, né? Que levou a vida pensando na vida, né? E não pensando em coisas que são muitas vezes fúteis e inúteis, né? Assim, eu gostaria de ser lembrado como alguém que realmente pensou na vida e trabalhou para que a vida pudesse ser um pouco melhor para todas as pessoas, né? Muito bom. E um livro marcante que você possa compartilhar com a gente, uma leitura que pode ser recente, pode ser lá de trás, mas que você traz como algo importante, relevante aí no teu repertório. Eu não sou uma pessoa de muita leitura, né? Eu até com o Di Michele até brinquei com ele, né? Que um monte de livro eu não tenho costume de leitura, não sou muito bom leitor. Mas eu gosto de algumas coisas, por exemplo, eu adoro os livros do Ailton Krenak, né? Eu acho que eles falam demais comigo, né? Ele é muito duro com algumas coisas, né? E eu acho que esse papel dele de endurecer com a sociedade é um papel justo e é um papel dele, né? Que muitas vezes só uma pessoa como ele consegue fazer e pode fazer e tem esse, né? Tem essa possibilidade de fazer, né? E em alguns momentos a gente começou a ler muito sobre educação, né? Livros sobre educação. E aí Paulo Freire é indiscutivelmente assim, é uma pessoa que sobressai de todo mundo sobre a questão da educação, né? Ele na simplicidade dele, né? E no conhecimento dele, até na espiritualidade dele, né? Eu acho que ele trouxe coisas muito importantes para as pessoas, né? E a gente leu bastante sobre Paulo Freire aqui, até para poder atuar como essa questão do aprendizado mesmo dentro da empresa, né? Trazer esse aprendizado para dentro da empresa. Então, não é um professor que fica lá na frente da sala de aula dando aula para os alunos que não sabem nada, né? Não, a gente sempre, todas as nossas reuniões aqui começa sentando em círculo. Esse é o começo de toda a reunião. Senta em círculo e começa assim, bom, como é que eu cheguei aqui hoje?
Faz o check-in e depois faz o check-out, né? Eu acho que são coisas importantes. E tudo isso a gente foi aprendendo com né, nesses aprendizados, né? Nessas leituras de aprendizagem, muito com Paulo Freire. Então, considero ele muito assim. Inclusive, nas reuniões online, via Zoom, Teams, vocês também fazem esse check-in e esse check-out? Procura fazer. Às vezes o tempo não permite, mas a gente sempre procura fazer. Um ritual muito interessante. Você falou sobre simplicidade e você falou sobre mensagens duras, né? Nesses exemplos de livros. Você acha que a mensagem dura é uma forma de chamar a atenção da sociedade? Se ela for feita por quem tem a condição de fazê-la, sim, eu acho que ela é educativa, né? Se ela é feita por qualquer pessoa, talvez não seja tão educativa assim, talvez seja mais, né? Talvez não tenha tanta importância, né? Mas eu acho que as mensagens duras, eu acho que às vezes elas precisam ser ditas, porque nem todo mundo vai dar atenção para elas, mas quem der atenção e conseguir entender a mensagem, com certeza vai ter uma virada de pensamento, uma virada de ideia, vai ter algum aprendizado, né? Certo. E já que essa é uma conversa, que pergunta você teria para mim nessa conversa? Bom, eu acho que eu vou um pouco pela tua empresa, né? Como é que tu escolhe os propósitos para serem conversados nas tuas conversas, né? Porque tu tem que fazer essa escolha, né? Tu tem que fazer essa maestria aí. O que te puxa? Quais são os propósitos que te puxam a puxar essas conversas, né? Certo. Bom, a propósito eu fundei lá em janeiro de 2012, depois de 20 anos de carreira executiva. E eu tinha lido um livro, quando eu ainda era executivo, chamado Sincronicidade, do Joseph Jaworski, onde ele falava muito sobre o propósito pessoal. E aquele livro mexeu muito comigo e foi o que acabou me motivando a empreender. E aí o nome propósito acabou sendo uma consequência disso, muito antes de propósito virar essa palavra talvez tão falada, tão comentada, tão valorizada como a gente vê hoje em dia. E aí esse propósito tem a ver com transformar carreiras, transformar times, transformar organizações. A gente atende empresas de diferentes portes aqui no grupo, no Brasil todo, e a gente se preocupa muito em construir valor. Então, a gente procura sempre construir parcerias de valor com empresas que a gente admira e que a gente sente que pode agregar, seja num serviço de recrutamento e seleção, seja num serviço de avaliação ou desenvolvimento de lideranças, seja na oferta de um módulo de gestão de RH pela nossa empresa de tecnologia, a Pro. E aí, por essa interlocução com centenas, milhares de pessoas, clientes, conselheiros, CEOs, acionistas, lideranças, eu tenho uma oportunidade de trocar muito com essas pessoas. E aí eu acho que quando você falou, por exemplo, sobre a atuação mais sistêmica que a gente pode ter como indivíduo ou como empresa, eu me identifico com isso porque eu vejo histórias tão marcantes como, por exemplo, a sua, como, por exemplo, a da Merkur, que eu acho que essas histórias elas precisam ser propagadas para gerar mais inspiração, de novo, para as pessoas, para os times, para as empresas, para a sociedade. E aí, eu tive a ideia no ano passado de criar essa iniciativa, Conversas com Propósito, num formato de podcast, entre tantos que já existem por aí, mas com uma abordagem um pouquinho mais humana, sabe, Jorge? No sentido de, essas informações que a gente pode abrir o Google e achar uma série de informações, as demonstrações financeiras da Mercury, etc. E eu acho que essas conversas ou essas informações estão por aí em vários lugares. Mas aqui como é que o Jorge, terceira geração da Mercury, pensa? Da onde nasceu essa abordagem diferente? Da onde nasceu
a fagulha original de querer transformar uma empresa que já era quase centenária, né, em 2008, 2009, que acabou de fazer 100 anos. E como é que a gente leva esse tipo de exemplo para outros horizontes, para outras vertentes? E aí, eu, pelo network, pelas pessoas que eu tenho a oportunidade de interagir, seja como cliente, seja como amigo, seja alunos no IBGC, onde eu dou aula, eu vejo que eu tenho a oportunidade de, por meio de uma curadoria pessoal, convidar essas cabeças a contarem um pouco mais sobre a sua história de vida, sobre as suas escolhas, sobre o seu propósito. E aí o círculo ele vai se retroalimentando. Então, a gente vem fazendo isso a cada 2 semanas, né? A gente coloca um episódio novo e a iniciativa está tomando uma dimensão já muito maior do que eu imaginava. E o que eu mais escuto das pessoas é não pare. E eu não vou parar, porque eu pretendo, de fato, levar isso para outras frentes. Comecei, inclusive, algumas conversas que vão me levar a gravar o Conversations with Purpose, porque pelo fato de você estar em Santa Cruz do Sul, eu estar em Curitiba, quer dizer, eu posso conversar com pessoas em qualquer lugar do mundo, né? E aí eu vou conversar em inglês como língua universal, vamos legendar, e o que eu quero é isso, é poder levar essa inspiração, essa luz para mais e mais pessoas e organizações. Então, é um pouco disso que me move, e é por isso que a gente está aqui hoje. Muito bacana. Obrigado aí pela pergunta. Qual que foi o melhor ou pior conselho que você já recebeu na sua carreira até hoje? Melhor ou pior conselho? Olha, acho que melhor conselho melhor conselho que eu não segui foi quando o consultor, quando a gente começou a fazer esse trabalho de responsabilidade social e ambiental, enfim, e o consultor disse assim, quem sabe a gente pega um pedacinho pequeno da empresa e vai fazendo, e depois tu vai trazendo isso para a empresa como um todo. Porque a gente tinha as unidades de negócio, então ele disse assim, vamos fazendo uma unidade pequenininha que está surgindo e tal. Aí eu dormi com aquilo uma semana, né, e virei o travesseiro do outro lado, e aí eu liguei para ele assim, cara, olha, ou faz tudo ou não faz nada, eu não consigo vestir 2 chapéus, né, eu preciso ter um chapéu só, eu preciso me concentrar naquilo que eu faço, eu não posso ter 2 coisas correndo de maneiras diferentes, né, então talvez tenha sido um ótimo conselho que eu não segui, né, e resolvi fazer na empresa como um todo, né, então acho que é isso. Ainda bem. E uma outra pergunta que me surgiu aqui, ao longo desses 15, 16 anos, a partir da mudança, houve momentos que você pensou em desistir, falar, não, esse negócio não vai dar certo, eu vou voltar para o modelo anterior? Não. Essa é uma pergunta que vem com frequência, assim, né? O que te faria desistir, né? Tu já teve um momento de dizer assim, vou chutar aqui, não vai ser, né? Chutar o balde não sai mais nada, né? Não, nunca, porque assim, desde o primeiro dia, André, eu já sabia que já estava acontecendo. Porque as pessoas com quem eu conversava, elas olhavam e ficavam assim, sabe? De certa forma até fascinadas, né, com a beleza da proposta. Claro que a proposta é uma coisa bonita, mas tu executar ela é mais difícil, não sai tão direitinho, é que nem você fazer um bolo, né? A receita, você olha para a receita, aquilo tá maravilhoso, quando tira do forno, pode ser que saia outra coisa, né? Então, assim, aqui foi a mesma coisa, nunca tive a ideia de que isso não pudesse dar certo, sabe? E até porque, assim, é muito simples, porque eu não estou fazendo nada que faça mal para as pessoas, pelo contrário, eu só estou trazendo coisas, sabe, eu só estou influenciando as pessoas a evoluírem na vida para terem um mundo melhor para a gente viver. Então, eu não tenho dúvida que isso é possível ser feito. E é interessante, né, Jorge, porque a iniciativa, esse modelo da Mercury, ele não transforma somente a Mercury e as pessoas da Mercury. Ele serve de inspiração para tantas outras empresas que estão aprendendo, que estão refletindo, que de alguma forma são impactadas pelo que vocês estão fazendo e que se voltam para suas empresas e pensam o que eu posso fazer de diferente a partir de tanta inspiração.
Então tem uma responsabilidade maior, que ela é sistêmica mesmo, né? Sem dúvida. E a gente já influenciou bastante gente, fornecedores, clientes, assim, sabe? Te contar uma parte rápida aqui, né? Uma das grandes, a nossa maior pegada de gases de efeito estufa é o transporte, porque a gente está aqui no interior do Rio Grande do Sul e o nosso grande mercado é Sudeste, né? E Nordeste também. Então a nossa, né? Muita matéria-prima vem de São Paulo para cá, ou vem do Porto de Santos para cá, né? Enfim. Como é que a gente derruba essa pegada, essa emissão, né? É conversando com os parceiros de transporte, né? Então nós conversamos, fizemos um evento com todos os parceiros de transporte, achamos que ia dar briga porque eram concorrentes entre si, né? Trouxemos todos aqui para Santa Cruz, conversamos com eles e a partir daquele momento eles passaram a compensar a pegada que eles tinham com a Mercury. Sabe? E a gente fez um processo até de aprendizagem dele, de como é que eles iam fazer isso acontecer dentro das empresas deles. Então a gente foi para dentro, foi junto com eles montar o processo para eles, né? Então foi muito bacana, assim, foi uma coisa assim, nossa, foi muito interessante como isso transformou a cabeça de algumas pessoas e de alguns desses empresários que continuam sendo parceiro lá desde 2008 até hoje ainda e fazem a compensação das emissões deles, assim, é muito bonito de ver isso. Que é o conceito da interconexão que a gente vê nas boas práticas de governança, né? Isso. Você influenciando os outros stakeholders, levando em consideração e de alguma forma ajudando nessa transformação mais sistêmica. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma coisa no mundo, o que você mudaria? Eu acabaria com o dinheiro. Eu acho que o dinheiro, ele é uma coisa maravilhosa, mas ele é mal usado, né? Ele é mal interpretado, né? Então, talvez eu acabaria com a interpretação errônea desse dinheiro, mas se não dá para acabar com isso, eu terminaria com o dinheiro mesmo. Porque ele nos desvirtua muito a nossa ideia, né? A nossa compreensão de vida, né? E uma frase ou mensagem que você gostaria de deixar para a gente? Algo que você leu e te impactou ou que você gostaria de deixar como mensagem final dessa nossa conversa? Eu acho que a mensagem, não li, mas é uma coisa que volta e meia as pessoas falam, né? A questão dos vários chapéus que a gente precisa usar dentro da sociedade, né? Então, no momento eu sou pai, no outro momento eu sou filho, no outro momento eu sou empresário, no outro momento eu sou cliente, compro coisas, né? Então, o que eu sempre digo aqui, desde isso faz bem antes da gente fazer essa virada cultural aí, eu sempre digo assim, a gente poder usar sempre o mesmo chapéu, sabe? O mesmo Jorge que está aqui na empresa hoje conversando com o André, é o mesmo Jorge que vai estar daqui a pouco lá no mercado fazendo a compra da semana, é o mesmo Jorge que vai estar lá brincando com os filhos, enfim, sabe? A gente precisa estar sempre com o mesmo chapéu, ser sempre a mesma pessoa, porque isso traz a originalidade, né? Isso te deixa, inclusive facilita a vida. Muito bonito, Jorge. Honra a origem e eu acho que dá continuidade, né, a quem somos de verdade. Eu acho que se a gente vai lá para o teatro grego, da persona, né, as pessoas usando as máscaras, né, eu acho que o mundo corporativo tem muito desse teatro corporativo onde as pessoas querem parecer o que não são. E a pandemia, inclusive, serviu como uma grande oportunidade para que a gente possa se perceber mais como seres humanos, com as crianças correndo atrás da câmera, com o pessoal passando por apuros. Você sabe que eu, no começo da pandemia, eu troquei de roupa na frente do meu time, porque eu achava que quando você compartilha o artigo, assim, eu estava compartilhando um Excel para o time todo, eu achava que a câmera desligava. E aí, eu tinha chegado na academia, e aí estava com frio, estava com um short e queria botar uma calça. Fiquei de cueca, então não foi nada, né, explícito, mas eu troquei de roupa, sentei de novo, e aí peguei o meu café e minha sócia falou assim, eu tenho uma xícara igual a essa. Aí eu paralisei. Aí eu falei, você está vendo aqui essa imagem? Então quer dizer que todo mundo... Aí parei de compartilhar, quer dizer que todo mundo viu eu trocando de roupa, as pessoas estavam jogadas para trás, dando gargalhada e ninguém tinha falado nada, de tanto que estavam rindo, sabe?
Então, eu acho que tem a ver com a gente ser, de fato, natural, a gente ser quem a gente é e deixar as máscaras de lado, né? Muito bacana a sua mensagem. Meu caro, eu agradeço profundamente pela a sua abertura, pela sua disponibilidade para aceitar meu convite. Foi um privilégio, passou voando, eu sempre digo que quando é bom passa voando, e que você siga, de fato, iluminando cada vez mais outras empresas, outras organizações e, obviamente, as vidas das pessoas da Mercor com todo esse projeto de tanto impacto e transformação. André, eu que agradeço a oportunidade e a honra de estar aqui no teu podcast aí, né? Muito legal, muito bacana. Continua fazendo porque eu também gosto. Muito bom. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a você também que está nos assistindo, que nos acompanha, que nos prestigia com a sua audiência. Curta se você gostou, comente, compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais inspiração, mais propósito. Muito obrigado e até a próxima.